Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos para mais uma das nossas aulas de segunda. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Bom dia, Lígia! Epa! Deixa eu organizar. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de segunda. Bom dia, Mari! Tudo bem? Bom dia! Coloca aí para mim de onde vocês estão falando, como foi o final de semana. Bom dia, Kelly! Bom dia, Helenice, tudo bem? A mãe do Cris, manda um beijo pro Cris, tá? Esquece não, fala que tia Bárbara mandou. Beijo pra ele. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi bom? Conta aí pra mim. Ah, a Lígia tá em São Paulo. Tá muito frio aí, Lígia? Aqui deu uma esfriadinha, né? Aqui no Rio. Choveu, aí deu uma esfriadinha. E a gente é aquilo, né? 20 graus é frio. É mesmo. Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindas. Ó, vou passar uma tarefa, hein? Cada pessoa que tiver aqui na nossa aula, manda aqui o aviãozinho, pelo menos para 3 famílias, convida aí 3 famílias, 3 profissionais para virem participar da aula aqui comigo, né, conosco, para a gente trocar informações, estudar mais, aprender mais. Então, vamos estudar juntas hoje. Bom dia, Kelly. Foi um domingo de descanso. Ai, delícia. Aqui também. Aqui também foi um domingo de descanso, de ficar com a família. Ele está do meu lado e sorriu quando você falou. Mandou beijos a você também. Lindo! Cris é muito fofo. Muito lindo, né, Cris? Isso. Sejam muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicado, a famosa terapia ABA, né, intervenção ABA, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é uma clínica especializada com terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Todas as segundas-feiras, às 9 horas, eu estou aqui dando aulas, trazendo conteúdo para a gente estudar e respondendo perguntas, tá? Inclusive, mandem perguntas, eu tava querendo ver se eu faço uma live só de perguntas e respostas, eu acho que é bem legal, né? A Mari falando, manda beijos pra Bia e pro Luquinhas, tá bom, Mari? Mando sim, pode deixar, eles estão na escola. Foram para aula. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Então, mandem as perguntas e participem aqui comigo, tá? Para você não perder nenhuma aula, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo lembrete, que você pode entrar assim que acabar a nossa aula. Quando acabar a nossa aula, você vai lá no meu link na bio no Instagram, clica ali, aulas do Autonomia Instituto, que você vai direto pro grupo do WhatsApp. É um grupo só de lembrete, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, nada disso. Eu só entro lá, informo da aula, vocês ficam sabendo antes sobre a programação do mês todo, já está lá a programação de junho, que eu vou divulgar hoje no feed, então vocês já receberam. E vocês acompanham e não perdem, né, as aulas, porque às vezes na rotina do dia a dia. Então eu aviso lá. Bom dia, Mary, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Então vamos lá para nossa aula. Tá todo mundo pronto? Hashtag caderninho, quem tá pronto, já sabem das nossas hashtags, né?
Hashtag caderninho significa tô pronta com meu caderninho, anotando tudo que eu posso aqui das minhas aulas para eu aplicar com meu filho, com meu paciente, com meu aluno. Então, as nossas aulas aqui são com muito conteúdo. E no final eu vou falar uma surpresa que vai acontecer nesse mês de junho. Tem uma coisa muito legal para contar para vocês, que eu já programei, que vai ser aqui no mês de junho. Para quem não sabe, junho para mim é um mês muito especial, que é o mês do meu aniversário. Eu amo fazer aniversário, então dia 26 de junho é meu aniversário. Eu amo festa junina, amo tudo do mês de junho. E aí eu preparei uma surpresa também para vocês comemorarem comigo esse mês de junho, mas no final da nossa aula de hoje eu conto, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de autismo, tá? Eu vou começar lá falando sobre o que é autismo. O transtorno do espectro autista, né, conhecido como a sigla TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a criança ela já nasce com autismo, ok? E aí, esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem prioritariamente duas vertentes de déficits, né? Essa pessoa tem déficits na área de comunicação social e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, depois de 2013, com o DSM-5, antes a gente tinha uma qualificação, né? Uma classificação nos outros DSMs. O DSM-5, depois de 2013, teve uma mudança muito grande para quem trabalha com autismo, tá? E aí ele realmente trouxe essa nova determinação, essa nova classificação, né, definição de autismo nessas duas áreas, porque antes eram 3, então agora tem o foco nessas duas áreas. Então, dificuldade persistente na comunicação social e na interação social em vários ambientes e padrões restritos e repetitivos, interesses e atividades que prejudicam o convívio social por causa desse interesse restrito, tá? Outra novidade, digamos assim, né, uma alteração do DSM-5 foi a questão da classificação dos níveis. Então, depois de 2013, o DSM-5, ele classifica o autismo entre nível 1, nível 2 e nível 3. Vocês já devem ter ouvido isso, porque no dia a dia as famílias às vezes comentam: meu filho é nível 1, meu filho é nível 3, meu filho era nível 3 e agora é nível 2. Então várias perguntas surgem na nossa cabeça. Surgem dúvidas de como, o que é esse nível? Quais são os comportamentos que indicam que meu filho é autista nível 1, nível 2 ou nível 3, né? Outra dúvida que fica o meu filho é autista nível 2, ele vai ser para sempre nível 2? Então, são dúvidas que surgem quando eu converso com as famílias e eu vou trazer um pouco para vocês hoje para a gente conversar sobre isso. Então, quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas sobre isso, pode mandar aqui nos comentários ou nesse ponto de interrogação que tem aqui, que também chega a pergunta, tá? Vanessa, é seu aniversário também? Vanessa, quando que é seu aniversário? É pertinho do meu? Me conta aí, pra gente poder comemorar juntas. Comemorar à distância, infelizmente, né? Então, o que é importante a gente saber? Essa classificação de níveis de autismo, ela foi feita baseado na intensidade do sintoma e na necessidade de apoio que essa pessoa precisa. Então, quanto mais leve, menos apoio essa pessoa precisa. Quanto mais severo, nível 3, mais apoio essa pessoa precisa, tá? Dia 28, pertinho! Canceriano igual a mim, vi tudo. Ai, somos intensas, né, Vanessa? Somos intensas, muito bom. Então, essa classificação, ela serve mais para fins didáticos
do que para fins de classificação na intervenção no dia a dia. O que significa isso? Significa que quando vem uma criança pra gente na intervenção, a intervenção não muda dependendo do nível de autismo que ela tem, no sentido da organização daquilo ali. A gente vai fazer avaliação, a gente vai determinar, né, ali junto com a família, o plano terapêutico, com as metas, a gente vai trabalhar os programas, né? O que determina é a quantidade de, né, a carga horária que essa criança precisa de terapias. Se ela tem um autismo nível 3, ela provavelmente precisa de uma quantidade mais intensiva de terapias. Se ela tem um nível 1, ela vai precisar de menos terapias, de menos apoio. Não é categórico, mas normalmente é assim, tá? Então, o que principal diferencia o nível 1 do nível 3, que são as gravidades, digamos assim, são as gravidades dos sintomas e o nível de apoio que essa pessoa precisa. Então, essa classificação ela é baseada nesse nível de apoio. Isso que eu quero muito que vocês entendam, tá? Então, vamos falar do autismo nível 1, que é chamado de autismo leve, que eu costumo dizer que de leve não tem nada para ninguém, nem para a pessoa que tem autismo, nem para a família, né? Mas, há assim, um mito às vezes de que o autismo leve não precisa de intervenção. Muito pelo contrário, a gente vê muitos prejuízos no dia a dia de pessoas com autismo leve e que precisam sim de alguns apoios. E é por isso que classificado, né, recebeu o diagnóstico de autismo, porque algum apoio essa pessoa precisa, tá? Então, as pessoas que se enquadram no nível 1 do transtorno do espectro autista, elas apresentam sintomas menos graves, né? E por isso que é chamado de autismo leve. Não são aquelas pessoas mega inteligentes, que fazem tudo, que têm habilidades múltiplas. Então, a gente já passou, né, desse mito de associar autismo a altas habilidades. São coisas diferentes. Nem toda pessoa com autismo tem essa mega inteligência e essas habilidades fora do comum, fora da curva. Na verdade, isso é a exceção, né? E as pessoas com autismo leve, né, no nível 1, elas têm normalmente dificuldades maiores nas situações sociais. Então, tem alguns comportamentos restritos e repetitivos que dificultam essa interação social. Tem dificuldades em iniciar e manter uma conversação. Ou, às vezes, essa pessoa mantém uma conversação com uma pessoa quando está no 1 a 1, mas quando você coloca duas pessoas, né, ou seja, um trio para conversar ou um pequeno grupo, ela tem dificuldade porque ela não consegue compartilhar essa atenção e manter a conversa. No nível 1, normalmente, são pessoas que têm uma comunicação verbal, tá? Então, às vezes, chega a criança de 1 ano e meio, 2 anos, que não fala nada ainda e que a família chega falando assim: o meu filho tem autismo leve, nível 1. E a gente não classifica dessa maneira, porque ela não fala ainda. Então, nessa idade inicial, na verdade, o indicado é a gente nem categorizar por níveis ainda, porque a criança ainda está no início do desenvolvimento, tá? Então, a pessoa com autismo, né, nível 1, ela tem a possibilidade dessa comunicação, ela se comunica, mas ela precisa de ajuda para manter essa comunicação e, às vezes, para variar o assunto. Então, por exemplo, eu tenho adolescentes e jovens com autismo nível 1 que a gente treina variação de assunto. Por quê? Porque quando é o assunto do hiperfoco deles, do interesse, eles falam muito bem, ficam horas falando. Porém, nem sempre esse assunto de hiperfoco, ele é interessante para as outras pessoas, ou é interessante por um tempo. E esse meu paciente com autismo, ele tem dificuldade de perceber que ele precisa variar.
Então se torna chato a conversa. Então a gente trabalha os sinais sociais, a gente trabalha variação de assuntos, a gente trabalha fazer perguntas como gatilho para iniciar uma nova comunicação, né? Então a gente vai trabalhando isso tanto no treino individual como no treino de grupo de habilidades sociais. No nosso caso aqui da autonomia é assim que a gente trabalha, tá? E as pessoas do autismo nível 1, eu já vou responder as perguntas que estão aqui, tá? Deixa eu só terminar o autismo nível 1, senão eu perco a linha de raciocínio. Elas podem gostar de seguir algumas rotinas estabelecidas e ainda se sentem desconfortáveis com algumas mudanças naquela rotina. Então elas gostam daquele padrão, se sentem confortáveis e alguma mudança ali ou algum contato social mais direto causa algum desconforto. Então, essa história de dizer que autismo nível 1 nem parece que tem autismo. Nossa, ele nem parece que tem autismo, como se autismo tivesse cara, né? Nossa, ele então não precisa de ajuda. E ele sabe fazer, ele sabe trabalhar, né? Ele trabalha, então não precisa de ajuda nenhuma. Não, ele trabalha, mas precisa de alguns apoios no dia a dia, porque ele tem sim algumas dificuldades que prejudicam a funcionalidade dessa criança, desse adolescente ou desse adulto no dia a dia, tá bom? Deixa eu responder aqui um pouquinho. A Helenice perguntou, e o autismo na síndrome de Down, muda as terapias ou não? Ô Helenice, no nosso caso aqui, normalmente não muda por causa de diagnóstico, de ser autismo ou de ser síndrome de Down. O que muda é a avaliação individualizada. O que vai determinar a terapia ou a quantidade de terapias. Por quê? É nessa avaliação individualizada, seja de uma criança com síndrome de Down, seja de uma criança com autismo, é que vai me mostrar quais são os déficits dessa criança. Ela tá com um déficit no desenvolvimento motor, então eu vou encaminhar para terapia ocupacional, vou encaminhar para fisioterapeuta, vou encaminhar para psicomotricidade, né, para psicomotricista. Essa criança, ela tem um déficit na área na parte cognitiva, comportamental, então eu vou encaminhar para o atendimento com a psicóloga. Essa criança, ela tem um déficit na área de socialização. Aqui no nosso caso, quem trabalha muito com enfoque na socialização é a psicopedagoga, né? Que depois ela vai trabalhar essa parte de pré-requisitos para escolarização. Mas para os pequenininhos, aqui nos nossos treinos, quem faz essa parte de socialização, porque tem a questão lúdica muito enraizada, né? Normalmente o psicopedagogo ele vem de escola, então assim, contribui muito com essa parte de socialização. E aí quando a gente vê uma criança que tem dificuldade na comunicação, seja verbal ou não verbal, ela precisa da parte de fono. Então, o que determina essa diferença de terapias não é o diagnóstico em si, mas são as habilidades e os déficits, as competências e déficits que aquela criança específica tem. E aí determina, pelo menos na minha visão aqui, né, da gestão da equipe, quais as terapias e a quantidade de terapias por semana que essa criança precisa, tá? A Lígia falando, vou iniciar amanhã a reinserção de um aluno com autismo na escola. Por conta da pandemia, não quer voltar para a escola. Trabalhei a importância geral sobre esse retorno escolar, vou acompanhar nos primeiros dias. Ótimo. Quantos anos que ele tem, Lígia? É importante nessa reinserção você trabalhar muito uma parte que a gente chama de pairing. Em aba a gente chama de pairing. Na verdade, o que é isso? É a construção do vínculo, tá? É a gente parear aquele ambiente, aquela pessoa, no caso a professora, a mediadora, os colegas, o porteiro da escola, entendeu? Parear aquele ambiente e aquelas pessoas a sensações positivas, sensações boas, sensações prazerosas. Então, o primeiro caminho dessa reinserção, muitas vezes, não é o foco pedagógico, tá? É um foco mais do prazer de estar naquele... Desculpa.
Escreve saúde aí pra mim, gente. Tô precisando. Vamos lá. Mudou o tempo, a minha alergia ataca. É trabalhar até mais o vínculo. A gente trabalha muito isso em terapia nos primeiros meses. Eu falo muito isso com as famílias. A criança vai desenvolver aquelas habilidades que a gente precisa? Sim. Porém, o mais importante é o vínculo. É essa criança ter prazer e felicidade de ir para a escola, de ir para terapia. Porque depois que ela tem esse prazer, a gente consegue mais facilmente inserir a parte pedagógica, a parte de treinos na terapia, a parte pedagógica na escola. Então, mais importante nesse período, às vezes a gente fala, igual você colocou, né? Eu trabalhei a importância geral do retorno da escola e tudo. Mas dependendo do nível cognitivo da criança, da idade, ela não entende muito isso, né? A gente é que sabe a importância da escola para a criança. A criança, na verdade, ela não entende. Se ela chega na escola depois de muito tempo com uma cobrança muito grande, a probabilidade dela ter comportamentos inadequados e dela fugir é muito grande, tá? Tem 12 anos, tá no 7º ano, isso. Tenta fazer esse processo, tá? Dela ser bem recebida, de ter vínculo, de ter atividades que ela já saiba fazer como reforço. Não chega essa semana com atividades difíceis para ela, chega com atividades fáceis para ela ir se motivando e aos poucos você vai colocando outras demandas, tá bom? Bom retorno, depois você me fala. A Aline falou saúde, a Letícia também saúde. Obrigada, gente. Alergia é uma coisa, né? Isso porque eu faço tratamento, hein? Eu tomo vacina toda semana. Ontem eu tomei, ó, minha picadinha aqui. Então vamos lá. Ficou alguma dúvida do autismo nível 1 para vocês? Porque eu vou passar para o autismo nível 2, né? O autismo antigamente classificado como moderado, hoje a gente fala nível 2. As pessoas com nível 2 de autismo, elas precisam de um pouquinho mais de suporte do que as pessoas com autismo nível 1, tá? Do autismo leve. Então, é como se a gente tivesse uma faixa intermediária entre o mais leve e o mais grave, o mais severo, e a faixa intermediária fosse o autismo moderado. Tá? Então, normalmente, quando aquela criança vem pequenininha, que ela não fala ainda, que às vezes o médico fala, mas é leve, ela tem sintomas leves. Normalmente, quando a gente vai classificar para fins didáticos, a gente classifica como autismo moderado, porque essa criança ainda precisa de mais apoio para executar as coisas do dia a dia, tá? Mas quando a criança é muito pequenininha, os médicos que eu mais assim acompanho e confio, que mostram os estudos, a gente nem faz essa classificação ainda, tá? Geralmente, as crianças do nível 2, tá? Do autismo moderado antigamente, hoje do nível 2, elas têm mais dificuldades na comunicação social, no convívio social. Então precisam de uma mediação maior, seja da família, seja de um mediador escolar, seja de um professor, seja do terapeuta fazendo esse treino, tá? Em grupos de habilidades sociais. Então a gente começa num treinamento de habilidades sociais individual, depois em duplas, depois em trios, depois em pequenos grupos, depois em grupos maiores. Esse grupo de habilidades sociais, ele é muito importante em todas as idades. Nesse momento da pandemia, a gente nem tá podendo fazer, né? No nosso caso, o grupo de habilidades sociais dos adultos está sendo online, e das crianças a gente não tá fazendo, pra gente não juntar crianças e terapeutas para não correr o risco de contaminação, não ter aglomeração, mas rezando para essa pandemia acabar logo e a gente voltar para os nossos treinos de habilidades sociais. Mas no dia a dia você pode treinar seu filho ajudando ele a se comunicar, a fazer perguntas, responder perguntas, pegar coisas. Meu filho ainda não fala, Bárbara, como que eu treino isso? Você ensina ele a seguir comandos, você ensina ele a interagir, você ensina ele a pegar itens que você nomeou,
nomeou, apontar itens que você nomeou, você ensina essa criança a brincar compartilhado, então brincar junto com você, para brincar com outras crianças. Então você a criança no nível 2, né, a pessoa com autismo no nível 2, ela precisa de um apoio maior. É aquela criança que ainda não tem um contato visual tão consistente ainda, então ela olha de vez em quando, mas não olha sempre, que ainda fica vagando um pouco com esse olhar, ela não segue todos os comandos ainda, ela ainda não responde todas as vezes, ou pelo menos de 80%, 90% das vezes que a gente chama pelo nome. Então, é uma criança que ela não consegue se expressar tanto ainda e ela precisa de um nível de apoio um pouco maior, tá? Então, essas crianças do nível 2 normalmente têm comportamentos restritos e repetitivos em maior escala do que o nível 1. E aí esses comportamentos, as estereotipias, os interesses restritos acabam prejudicando essa parte da comunicação social, do contato com outras crianças, quando vai a um parquinho, quando vai a uma festa, quando vai a algum lugar. Esse convívio social acaba sendo prejudicado porque essa criança ainda não sabe compartilhar uma brincadeira. Compartilhar a brincadeira não é só compartilhar o brinquedo, mas é compartilhar o brincar de maneira geral. É fazer troca, é fazer interação, é seguir o comando, é liderar alguma coisa. Então, a criança, dependendo da idade dela, ela já precisa, uma criança típica já faz isso muito naturalmente. Mas a criança que está dentro do espectro, ela não faz e a gente precisa treiná-la, tá bom? Então, o nível 2 do autismo são crianças que precisam de um apoio um pouco maior no dia a dia e uma mediação um pouco maior, ok? Alguma dúvida do nível 2? Posso continuar? Coloca aí, gente, participe comigo. Vocês estão entendendo? Ok até agora? A gente terminou, falou sobre o autismo nível 1, autismo nível 2. Vamos entrar agora no nível 3. Ok para vocês até agora? Quem tá aqui na nossa aula? Bom dia para quem tá chegando, tá? Todas as segundas-feiras, 9 horas, nós temos aulas aqui no Instagram. Não fica salvo aqui, então venha para as aulas ao vivo, participem, mandem perguntas, venham tirar suas dúvidas aqui. E são aulas mesmo, com conteúdo. Eu vou revezando entre aulas mais teóricas e aulas mais práticas. O meu intuito aqui é treinar famílias, é treinar profissionais para que vocês consigam estimular os filhos de vocês, os pacientes, os alunos no dia a dia. É a gente juntar forças e ampliar essa estimulação para todas as oportunidades. Aproveitando, eu vou falar uma coisa dos bastidores. A Ana Paula entrou aqui, né, Ana? Você tá aí, Ana Paula? A mãe da nossa paciente, Manu. Gente, ontem eu recebi um vídeo hilário, eu ri muito junto com a equipe do pai da nossa paciente, porque eu falo muito lá na autonomia e falo aqui também com vocês para não perderem a oportunidade de estimulação. Não percam a oportunidade de estimulação, não percam. Quem me conhece sabe que isso é uma frase recorrente minha, porque eu vejo estimulação em todos os lugares. É uma coisa assim, a gente vê oportunidade de estimulação e às vezes a família, por não ter esse olhar, que é super normal, não percebe. Então eu vou dando essa dica. E aí ontem ele me mandou um vídeo na hora do jogo do Flamengo, que ele tava treinando ela falar Mengo. Gente, mas eu ri muito. E aí ele falou sobre isso. Não perder oportunidade de estimulação, ensinando ela a falar Mengo. Aí eu falei que eu vou ensinar a falar Vasco. E aí depois o pai tira a criança da terapia, não sabe por quê, né? Porque a terapeuta ensinou a falar o time concorrente, outro time. Não pode. Mas parabéns, Ana Paula. Eu vou depois falar com o seu esposo, eu adorei, porque é realmente ensinar de uma maneira natural no dia a dia essa criança a verbalizar coisas do cotidiano, né? Parabéns. Vamos lá.
Agora eu quero falar do autismo nível 3. Vocês colocaram pra mim que até agora tá tudo ok, todo mundo entendendo. O autismo nível 3, antigamente ele era classificado como autismo severo, tá? Hoje a gente fala de autismo nível 3. São pessoas que precisam de muito apoio. A gente chama de apoio muito substancial. Que é o quê? São pessoas que têm a forma mais grave de autismo e que precisam de apoio para praticamente tudo na vida delas. Tá? Então são pessoas que não têm uma verbalização, não verbalizam, ou têm uma comunicação não verbal muito prejudicada, que não conseguem se socializar, que tem muitas estereotipias e interesses restritos, que tem muita dificuldade no dia a dia, nas atividades, que até nas atividades de autonomia e independência precisam de apoio para poder fazer as coisas do dia a dia. Então não consegue tomar um banho sozinho, não consegue ir ao banheiro, não consegue comer, ou precisam de muito apoio para fazer isso, né? Então é o nível mais grave de autismo, é o nível 3. Essas pessoas também normalmente não lidam bem com eventos inesperados, com o imprevisto, que é algo inclusive que eu falo muito para as famílias treinarem com os filhos. Então, todo dia eu vou para terapia e eu subo pelo elevador tal. Então começa a revezar, começa a subir pelo outro elevador também, começa uma vez por semana a subir pela escada, começa a estacionar em outro lugar, passar em outro lugar. Não crie cada vez mais rotinas para sua criança, porque ela vai ficando refém daquela rotina. Traga previsibilidade falando e explicando, mas busque uma variação nessa rotina. As crianças do nível 3 têm muita dificuldade nessa variação. E são crianças que normalmente precisam de uma terapia totalmente intensiva. Totalmente. Então, são crianças que deveriam estar em terapia o dia inteiro, né? Um período com as terapeutas, né, com uma T, e um período com uma terapia direcionada na escola, né, uma mediadora, né, qualificada na escola para fazer a adaptação dessa criança também, tá? Essas crianças com autismo severo, a gente tem vários casos, desde o nível 3, mas que precisa de muito apoio, mas que não tem comportamentos disruptivos muito fortes, de auto e heteroagressão, até pacientes que têm muitos comportamentos. Há um tempo atrás passou o caso, né, do André, que ficou muito famoso no Profissão Repórter, que ele ficava acorrentado. Vocês lembram disso? Lembram do caso André? Que passou, que ele ficava acorrentado? E aí a gente vê claramente um autismo nível 3 com auto e heteroagressão, com muitas dificuldades, muitos comportamentos inapropriados, uma pessoa que precisa de ajuda para comer, para se limpar, para tomar banho, e você vê o sofrimento tanto daquele adulto como da família, né? E aí depois começou-se um tratamento com ele baseado em análise do comportamento aplicado, e aí o resultado foi acontecendo. Eu falo muitas vezes com algumas famílias ou alguns profissionais que eu tenho acesso, que eu tenho uma preocupação muito grande com o autismo severo, porque o autismo severo, ele não é visto na sociedade, né? Normalmente a pessoa ela fica mais reclusa e aí fica parecendo que não existe. E o tratamento para essas pessoas é um tratamento mais caro, porque é um tratamento muito intensivo com equipe totalmente especializada e individualizado. Então, a gente precisa sim de políticas públicas, principalmente para o autismo severo, porque muitas vezes não conseguem ser atendidos ter o atendimento adequado, tá? E aí, o que eu quero falar com vocês aqui? Às vezes eu recebo muita pergunta das famílias assim: Bárbara, o meu filho recebeu o diagnóstico nível 2. Ele vai ser nível 2 para sempre? Como é que funciona isso? Não,
ele não vai ser nível 2 para sempre. Quer dizer, pode até ser, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente, a criança, ela pode andar dentro desse limiar, né, de nível 1, nível 2, nível 3. Então, ela pode caminhar tanto para diminuir esse nível, ou seja, diminuir o nível de apoio que ela precisa, se essa criança tiver terapia intensiva, terapia especializada, carga horária de estimulação, tudo isso. Então, ela pode andar nesse nível. A gente recebe várias crianças nível 3, nível 2 e que a gente, com o passar do tempo, vai conseguindo voltar, né, nisso e manter uma criança com uma funcionalidade maior, né, na fase adolescência e adulta. Como também, principalmente agora na pandemia, eu vi o contrário também. Crianças, por exemplo, que já estavam no nível 1 com pouca ajuda, com muita funcionalidade, retornando para o nível 2, precisando de mais ajuda. Ou seja, essa criança ficou com pouca ou nenhuma estimulação, né? Ficou muito nas telas, televisão, tablet, celular, porque família trabalhando, a gente fazendo milhões de coisas em casa, ficou sem as estimulações sociais de cinema, parque, shows, né, festas, encontrar com outras pessoas, e houve um declínio cognitivo. Então eu tenho pessoas, por exemplo, principalmente jovens, com autismo e outros com síndrome de Down e autismo, né, que tem os dois diagnósticos, como autismo como comorbidade, que pacientes que tiveram um declínio cognitivo enorme nessa fase da pandemia. E aí a gente vê que foi a baixa de estimulação, tá? Então, o que vai fazer o seu filho andar nesse limiar de nível 3, nível 2, nível 1? Estimulação, principalmente, e, lógico, aspectos do próprio quadro fisiológico dessa criança. Quando a criança ela tem mais comorbidades, ela tem mais dificuldade de vir para o nível leve. Quando a criança ela tem questões fisiológicas que atrapalham, né? Por exemplo, crises convulsivas. Quando é uma criança muito agressiva, auto ou heteroagressiva. Então, tudo isso prejudica e dificulta que essa criança vá andando para um nível 1 e precise de menos apoio. Agora, se é uma criança que está em terapia, está em desenvolvimento, está na estimulação, a estimulação é a chave. Sim, é a chave, Gleice, é a chave. Elinice, vou dirigir agora. Obrigada por tanto, você é incrível, ótima semana. Obrigada, meu amor, ótima semana para você também, tá? Então, a estimulação é a chave. Bárbara, não tenho como levar meu filho para estimulação 20, 30, 40 horas por semana. Então, treine-se também. Aproveite as terapias que seu filho faz, peça orientação dos terapeutas, faça treinamentos, faça cursos. Tem o meu, que é o programa de estimulação em casa, que eu vou abrir vagas daqui a pouco. Tem outros cursos no mercado. Se alguém depois quiser alguma indicação, pode me chamar no direct que eu dou. O importante é você ser treinado para poder fazer a estimulação diariamente. Não perder oportunidades de estimulação, tá? Então... E outra coisa, não é o nível de autismo que vai determinar o futuro totalmente dessa criança, tá? A gente trabalha hoje, lógico, com intervenção precoce para que essas crianças sejam jovens com mais independência e autonomia. E eu, Bárbara, acredito que isso vai acontecer, tá? Hoje eu tenho muitos jovens, mas que há 15, 20, 30 anos atrás não tiveram a oportunidade, a gente nem tinha a divulgação e o conhecimento que a gente tem hoje da estimulação precoce, de intervenção baseada em evidências. A gente não tinha isso há 10, 15 anos atrás, né?
Então, a probabilidade, o prognóstico de uma criança hoje que chega com 2, 3 anos na intervenção precoce, intervenção intensiva, intervenção baseada em evidências, o prognóstico dela tem uma probabilidade de ser muito bom, da gente conseguir buscar essa independência e autonomia cada vez mais. Ah, Bárbara, meu filho vai ler, vai escrever? Não sei. E eu tenho pacientes com autismo que não leem, não escrevem, são independentes. Dentro da possibilidade deles, mas fazem várias coisas sozinho, que trabalham, que namoram, que vão para shows, que vão para festas. Então a gente tem que buscar o que é a estimulação prioritária naquela fase e o que a gente tem para poder trazer qualidade de vida, autonomia e independência, tá? Tem uma frase que eu gosto muito e eu vou deixar aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que é: se você conheceu uma pessoa com autismo, você conheceu apenas uma pessoa com autismo. O que isso significa? Significa que cada pessoa com autismo é única, que nós somos únicos. Então, não trate o seu paciente, não trate o seu aluno, o seu filho como um diagnóstico, como rótulo de um diagnóstico. Trate a sua criança como uma criança. Respeite o que ela gosta. Pegue aquilo que ela gosta, aquela preferência dela e use a seu favor na estimulação. Não fique olhando para o vizinho e falando: o filho de fulano já faz isso, o filho de ciclana já faz isso. Olha ao seu filho. 6 meses atrás ele não fazia isso, agora ele está fazendo. Quais são as próximas prioridades? Então foque na estimulação, porque esse é o caminho para a gente conseguir fazer, né, esse trajeto dentro do possível do seu filho para autismo nível 3, nível 2, nível 1. Independente de nível, respeite essa criança, respeite esse adolescente, esse adulto. Ele é uma pessoa. Então, se você conheceu uma pessoa com autismo, é só essa que você conheceu. Respeite esse, cuide, estimule, porque outra criança é outra e vai precisar de outras necessidades, né? A Kelly perguntando: quando é possível saber se a criança tem como comorbidade a deficiência intelectual? Então, Kelly, a gente tem testes para poder fazer a avaliação, né, de deficiência intelectual. Dependendo da idade da criança, a criança consegue, e do nível, né, cognitivo dela, ela consegue fazer esses testes. Dependendo, ela não consegue. Então, um bom neuropediatra, especialista em autismo, ele consegue diagnosticar se aquela criança com autismo tem deficiência intelectual. Tá? A gente não fala deficiência intelectual, não fala de deficiência intelectual para crianças muito pequenas. Por quê? Porque ela ainda está no nível de desenvolvimento. Agora, tem crianças, por exemplo, com 5, 6, 7 anos, que a gente vê no dia a dia da estimulação que tem uma deficiência intelectual como comorbidade do autismo, tá? E aí a gente vai o quê? Aprimorando a estimulação, ampliando carga horária, ampliando a estimulação para que essa criança vá fazendo. E usando estratégias visuais, estratégias mais concretas, tudo isso para a gente avançar. Porque também não é porque uma criança tem deficiência intelectual que ela não vai aprender, né? No meu dia a dia eu vejo muito pelo contrário isso. Eles aprendem sim, se tiverem o treinamento adequado. Tá? Gente, alguma dúvida sobre níveis de autismo, sobre a nossa aula de hoje? Me mandem aqui. Para quem chegou depois, toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aulas aqui no Instagram. Essas aulas não ficam salvas aqui, então venham para aula ao vivo, participem, tragam perguntas.
Peguem um caderninho para vocês participarem de todas as aulas e irem anotando, porque é muito conteúdo. Eu sempre revezo entre conteúdo mais teórico e conteúdo prático, porque é importante a família ser treinada, a família, profissionais serem treinados nas duas áreas, tanto teórica como prática. O meu intuito é trazer estimulação para vocês fazerem em casa também, para poder agregar nas terapias, tá? E quem não quer perder as nossas aulas, entrem no grupo de lembrete que tem no meu link aqui da bio. Quando acabar a aula, entra lá, é um grupo do WhatsApp que é um grupo lembrete, tá? Vocês lembram que eu falei que eu ia falar? Que a gente tinha uma surpresa aqui no mês de junho? Vou contar agora. Como eu falei no começo, o mês de junho é o meu aniversário, tá? Dia 26 de junho é meu aniversário. Não esqueçam, me mandem parabéns, porque eu amo receber parabéns. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma live por semana com convidados nesse mês de junho, tá? Então eu vou ter 4 convidadas, são mulheres, nesse mês de junho, às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Então marquem na agenda de vocês, quem tiver lá no nosso grupo lembrete vai receber, tá? O aviso lá. Então nós vamos ter 4 aulas, 4 lives. A minha primeira convidada nessa quarta-feira é a Andressa Leal. Não sei se vocês conhecem, a Andressa, ela é pedagoga, ela é mestranda em diversidade, né? E ela vai falar mais, lógico, e ela está dentro do transtorno do espectro autista. Então ela vai falar sobre profissionalização, como que funciona a parte profissional de uma pessoa com autismo. Então vai ser uma aula, ela vai dar uma aula pra gente, ela é maravilhosa, eu adoro a Andressa. Então venham, participem, eu vou depois divulgar tanto no Instagram como lá no grupo, tá? Lembrete, então participem, mas já marquem na agenda. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live aqui com uma convidada super especial e conteúdos super especiais, tá bom? Quem gostou da novidade, coloca aí pra mim. Coloca aí pra eu saber se você gostou. E quem está aqui até o final, né, que está aqui até agora, tem uma tarefa a fazer. Vai tirar um print, quarta-feira, Vanessa, quarta-feira, 7 horas da noite, tá bom? Quarta-feira. Vai tirar um print da nossa aula aí, um print meu, vai postar lá no feed, nos stories de vocês, vai me marcar, porque eu quero ver quem estava aqui participando e que está gostando da nossa aula. Então vamos lá. Tirem um print e chamem novas famílias pra gente compartilhar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem tem mais aula. Aline, semana que vem a aula é sobre teoria da mente. Lembra aquela aula que eu não consegui fazer porque eu tive um imprevisto? Vai ser semana que vem. Você tinha me perguntado que você estava interessada? Semana que vem, segunda-feira, aula sobre teoria da mente. Tá bom? Não faltem. Beijo, boa semana!